Olá a todos, vamos ao nosso conteúdo da 12ª semana. Alguns esclarecimentos para que vocês possam compreender melhor a matéria. Modernismo português e a poesia de Fernando Pessoa, a multiplicidade de um poeta. Inicialmente, vamos observar um pouco do contexto do movimento modernista português. A data importante, não pela data, não pelo valor numérico, mas pela situação em Portugal, período de 1914 e 1915, importante pelo menos por dois motivos. Pelos próprios acontecimentos do início do século, modernidade, principalmente europeia, e também pela ascensão, pelo aparecimento e ascensão das vanguardas europeias. Um terceiro ponto, que é o principal aqui para esse nosso momento, é o ponto que nós vamos falar em seguida, que é 1915, o lançamento da revista Orfeu. Tema em discussão nesse período: questões sobre movimentos e ideias vanguardistas, como já está dito aqui no contexto, principalmente em relação ao futurismo, porque o movimento modernista português teve uma ligação um pouco mais direta com o futurismo que é uma das vanguardas europeias. Movimento importante para a gente considerar aqui como um evento da modernidade portuguesa foi a fundação de uma revista chamada Orfeu e publicações de textos modernistas nessa revista. Vários autores publicaram textos considerados modernistas nessa revista, principalmente Fernando Pessoa. Então, se no Brasil houve a Semana de Arte Moderna como um evento importante para selar a modernidade brasileira, ou pelo menos, se não selar, mas pelo menos abrir as discussões acerca do assunto, em Portugal houve uma manifestação em torno da publicação dessa revista em 1915, revista Orfeu. Então, comparativamente, o movimento de Orfeu é similar ao movimento Semana de Arte Moderna no Brasil, que veio depois. Qual a novidade desse momento em Portugal? Expansão das concepções artísticas, principalmente, e desdobrando isso em uma proposta bem ousada com várias características. Por exemplo, a característica da desnacionalização, irreverência, indignação, originalidade, anarquia, antiburguesia. São características propagadas pela própria literatura, pelas artes da época. Então, como vocês podem observar, essas ideias aqui de irreverência, indignação, originalidade, anarquia, antiburguesia, são todas ideias, são todas características que foram prementes, que foram discutidas, que foram propagadas durante o período da modernidade, do século XX. A questão da desnacionalização, é importante entender essa ideia moderna da desnacionalização como uma quebra da tradição. A ideia da nacionalidade como uma tradição, que era uma tradição portuguesa, e a desnacionalização pregada aqui pelas publicações da época, representam essas publicações uma ideia de rompimento do passado, rompimento de uma tradição, que é uma das características bem marcantes de toda a modernidade, toda a ideia da modernidade, a ruptura. Esses tempos modernos são tempos que estavam consonantes com o tempo do século XX, como já foi dito aqui anteriormente. Então, esse movimento em torno da revista Orfeu
foi um movimento que estava em consonância com as questões do tempo presente, tempos modernos. Por último, é importante destacar os principais participantes desse movimento em torno da revista Orfeu, principalmente o Fernando Pessoa, que é o poeta que mais nos interessa aqui, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Em seguida, vamos ver uma das características de Fernando Pessoa, uma das principais características do autor, a sua multiplicidade, as muitas vozes poéticas de Fernando Pessoa. Fica mais fácil se entendermos a distinção de heterônimo e pseudônimo. Pseudônimo é outro nome que o autor escolhe para assinar a sua obra, nome falso. Por exemplo, Mário de Andrade tinha um pseudônimo, Mário Sobral, assinou muitas de suas obras como Mário Sobral. Tinha lá os seus motivos. Os motivos são diversos. Às vezes, o motivo é motivo político. O autor opta por criar um pseudônimo para, de uma certa forma, se preservar, não ser perseguido, dependendo da época política, como ocorreu, por exemplo, na época da ditadura militar. Mas isso não ficou restrito ao passado, porque hoje em dia é possível a gente ver estas práticas de criação de heterônimo, até mesmo, por exemplo, nas redes sociais. Bom, qual a diferença então para heterônimo? Invenção, no caso do heterônimo, de um personagem autor completo, a quem o criador, poeta, atribui uma história de vida, biografia, características físicas, traços de personalidade, profissão e estilo literário próprios, e que produz uma obra paralela à de seu criador. Talvez fique mais fácil assim. Fernando Pessoa teve uma obra assinada como Fernando Pessoa. Essa obra compunha um certo tipo de característica. E ele criou vários heterônimos. Entre eles, Alberto Caeiro, por exemplo. Alberto Caeiro, na criação do Fernando Pessoa, mas não era um pseudônimo. Por quê? Porque compunha, esse nome compunha uma complexidade bem maior. O Alberto Caeiro, ele tinha um local de nascimento, ele tinha uma história, ele tinha uma religiosidade, ele tinha as suas crenças e ele tinha uma obra, que essa obra do Alberto Caeiro era bem diferente em se tratando de características da obra assinada pelo próprio Fernando Pessoa. E além de ter também diferença de época. Então, a ideia do heterônimo é bem mais complexa que a ideia do pseudônimo. Ambas as formas foram utilizadas pela literatura. A prática da heteronímia foi uma prática que caracterizou a obra principal de Fernando Pessoa. Sobre os ortônimos e heterônimos. No livro de vocês poderão ler com calma depois isso que eu acabei de dizer, a distinção entre heterônimo e ortônimo. Heterônimo, essa multiplicidade na obra do autor, a criação de personalidades completas e complexas, de personagens complexos, mas que não são personagens de um palco de teatro ou de um filme, são personalidades literárias, personagens literários com essas características que eu acabei de dizer, que não se compara com a criação do pseudônimo. E o ortônimo é o nome que se dá à produção assinada pelo próprio Fernando Pessoa. Eu gostaria de destacar esse segundo parágrafo desse trecho, que vocês depois poderão ler e pensar
com mais propriedade. Multiplicando-se em vários, o poeta português mergulha numa apreensão mais complexa da realidade, pois se permite investigar diferentes pontos de vista sobre o mundo, em lugar de apenas um. Então, esse parágrafo, eu acredito que ele pode reforçar toda essa compreensão de heterônimo. O porquê da criação do heterônimo, o porquê do ponto de vista da literatura. Seria mais ou menos assim. O Fernando Pessoa, como autor, ele produziu uma obra que pode ser considerada grandiosa e com inúmeras visões, essa obra, porque cada produção é um mundo à parte, né? Mesmo assim, ele foi além, né? Mesmo tendo já essa profundidade literária com a obra ortônima, ele foi além, ele criou os seus heterônimos. O que a gente pode entender disso? Com a criação dos heterônimos, novos mundos, novas possibilidades se apresentam diante do leitor. Então, é possível a gente considerar essa obra desse autor como uma obra grandiosa, porque além dele produzir uma obra já bem ampla e bem rica, com o próprio nome, com as características que o próprio indivíduo viveu e experimentou na vida, com a criação dos heterônimos, tudo isso se potencializa, porque cada heterônimo do Fernando Pessoa representa um mundo à parte. Então, percebam o quanto o leitor, lendo uma obra grandiosa dessa, pode ganhar.